Olá, desbravador, tudo bem? Maranata, estamos aqui mais uma vez. Iremos passar mais uma nova especialidade. Para quem não me conhece, está aqui, eu me chamo Paulo Ricardo, pertenço ao Clube Fauna Silvestre, como já falado em outras especialidades. E hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre essa especialidade aqui, que é computação 1, ou computação básica para os que queiram, certo? É uma especialidade bastante simples também, mas que precisa um pouco mais de atenção de alguns conceitos e na prova iremos colocar em prática o que foi aprendido aqui, beleza? Vamos seguir, vamos para o que interessa. Antes de começar propriamente a especialidade, eu queria deixar apenas dois conceitos aqui para vocês ficarem mais inteirados aí, certo? A primeira é o seguinte: o que significa a palavra informática? A palavra informática é uma junção ou aglutinação, como diz aqui no conceito, de duas palavras, né? Que é informação automática, ou seja, a informação automática. Então, a informática ela justamente deriva dessa junção de palavras, né? Então, também tem um pedacinho aqui ó, que estuda a ciência da automação das informações, ou seja, o processamento de dados com o uso do computador. Então, esse é o significado da palavra informática, beleza? Vocês podem notar aí, colocar no caderno de vocês. A segunda é o que é um computador. O que seria um computador? Nos dias atuais, computadores são diversos. Estão em todos os lugares, em todas as casas praticamente. O que acontece? Temos Smart TVs, geladeiras inteligentes, temos vários equipamentos que têm acesso à internet, que processam informações, como diz o próprio conceito, em cima da informática também processa dados, informações, e basicamente um computador ele é dividido em duas partes, que é esse aqui que é hardware e também é software. Ele é dividido nessas duas partes aqui basicamente, né? Essas duas partes nós iremos ver posteriormente nos próximos slides. Então vamos para o que interessa. Vocês podem notar, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, ok? A especialidade é um pouquinho maior que as outras. A primeira pergunta da especialidade é essa aí, apresentar um relatório de no mínimo 1000 palavras a respeito dos computadores de primeira geração. Ou seja, vocês vão fazer um relatório com pelo menos 1000 palavras a respeito dessa geração de computadores que foi a primeira. Esse só tem essa pergunta e outro que são itens práticos, os outros são todos teóricos, beleza? Então vamos lá. Eu vou dar aqui um pequeno resumo para vocês poderem entender e vocês façam o trabalho e me passem, ok? Os primeiros computadores, os computadores da primeira geração eram computadores gigantes, como vocês conseguem imaginar nessa foto que está ilustrando aqui. Um dos primeiros computadores era o ENIAC. Ele possuía aí praticamente aí 17.400 e um pouco mais de 400 válvulas, pesava mais de 30 toneladas, era um computador gigante, ficava dentro de uma sala inteira. Então, ao contrário dos computadores de hoje que nós trabalhamos e manipulamos através do mouse, da tela, do teclado, esses computadores aqui eram manuseados, eram trabalhados. Uma pessoa vinha aqui e colocava esses cabos em determinados lugares e fazia as programações, fazia com que o computador gerasse algumas informações. Então, todo esse processo era feito de forma manual e na linguagem de máquina, que, como vocês, se vocês não sabem, para aqueles que sabem, ou para os que não sabem, a linguagem de máquina é o código binário, que é zeros e uns, que é o que os computadores entendem. Então era um processo bastante demorado e cauteloso. Nesse momento aqui, nessa situação, quem dominava essa parte de manuseio aqui eram as mulheres. Então olha aí as mulheres no comando aí há muitos anos atrás, né? Temos aqui um pequeno exemplo de uma válvula, né? Os computadores da primeira geração eram caracterizados devido às válvulas que existiam. É claro que essas válvulas queimavam com frequência, era a vida útil dela era muito pequena, então era troca de válvula, era constante, queimavam várias. Então, isso é claro que vocês vão aí dar uma pesquisada, vocês vão ouvir falar também sobre Alan Turing, a máquina que ele construiu, um pouco da história também do processo dele, de como ele construiu a primeira máquina e assim sucessivamente. Então, apenas um pequeno resumozinho para nós podermos avançar, beleza?
A segunda pergunta é essa aqui: defina os seguintes termos. O que é um hardware? Como eu falei para vocês que o computador é dividido basicamente em duas partes, então o hardware é toda a parte que nós podemos tocar, é a parte física do computador. Está aqui uma imagem. Então tudo que nós podemos tocar, e eu normalmente digo tudo que nós podemos chutar, é um hardware. Por exemplo, aqui nas figuras eu coloquei para ilustrar, tem algumas. Aqui temos fios aqui, ó, temos a chave Phillips ou a chave Fender, temos aqui caixa de som, gabinete, monitor, mouse, CD, DVD, impressora, teclado. Então todos esses equipamentos aqui são hardware. São equipamentos que nós podemos tocar, pegar, chutar, beleza? Ao contrário disso, nós temos agora toda a parte de software, que é toda a parte que nós não conseguimos, aqui não conseguimos, não podemos tocar nem chutar, não tem como. Temos aqui alguns exemplos que eu coloquei também para ilustrar. Temos o WhatsApp aqui, temos o YouTuber, temos aqui o Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Então todos esses aqui são softwares. Temos também aqui alguns exemplos de sistemas operacionais que nós iremos ver mais à frente. Temos o Windows, tem o Linux, Android, macOS. Então software, lembra, é toda a parte que nós não conseguimos tocar. Hardware nós conseguimos tocar ou chutar, beleza? Próxima pergunta está relacionada ao que eu falei anteriormente, o que é sistemas operacionais. De uma forma mais simples e prática, sistema operacional ele tem a função basicamente de fazer todo o gerenciamento aqui, ó, dos recursos do sistema. Então ele é o gerenciador de informações. Ele que vai dizer para onde vai mais memória, para onde vai mais, para onde está precisando mais de vídeo, a placa de vídeo está precisando, essa atividade está precisando mais de memória ou de processamento. Então, o sistema operacional ele tem essa função de gerenciar todos os recursos do sistema. Temos aqui alguns exemplos de sistema operacional, os símbolos, né? Windows, temos aqui o pinguim que caracteriza o Linux, a maçãzinha da Apple, e temos aqui também o Android, que é um sistema operacional para os smartphones e também alguns computadores, beleza? Então aqui são apenas alguns exemplos. Próxima pergunta, o que é um driver? Driver com R, depois nós vamos ver que tem uma diferençazinha de drive com R aqui no final e drive sem o R. Mas o que são drivers? Os drivers são os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional do computador e o hardware conectado a ela. Ou seja, quando você coloca, por exemplo, um pendrive, você conecta o pendrive ao seu notebook, ao seu computador, existe ali um driver que ele faz essa comunicação, ele interage com o sistema operacional. Então, o driver é isso. Por exemplo, também, às vezes, quando se faz uma formatação que limpa todo o computador e coloca um sistema operacional novo, às vezes fica faltando o drive do Wi-Fi, o vídeo também fica aquele vídeo bem simples, não fica muito nítido. Então aí o técnico, o profissional responsável vai baixar o site do fabricante, possivelmente com alguma outra ferramenta, o driver correto para que o Wi-Fi funcione, para que quando você conectar um pendrive, ele reconheça o pendrive através dos drives que estão instalados, beleza? Então está aqui, vocês podem notar aí, não vou entrar em mais detalhes, qualquer dúvida me perguntem aí nos comentários. A segunda é disco rígido ou HD, ou hard disk, que são as abreviações aqui, né? Disco rígido ou disco duro, como era chamado, como também é chamado e como era mais chamado antigamente, é chamado de HD, ó, também tem essa palavrinha aqui, ó, vocês gravem aí que pode cair na prova, Winchester, memória de massa ou ainda memória secundária. Nós iremos ver posteriormente que tem a memória principal, memória primária. Os HDs aqui, ó, lembra que todos os HDs são memórias secundárias, beleza? É uma parte do computador onde são armazenados os dados, ou seja, no HD, como está aqui, ó, é onde é armazenado as informações. O sistema operacional é gravado aqui, é guardado aqui dentro, fotos, vídeos,
sei lá, documentos da escola, da faculdade, não sei, tudo fica guardado aqui, armazenado aqui. Esse HD precisamente aqui, ele está aberto, é um HD mecânico, dá para ver que tem aqui, ó, uma mãozinha, um braçozinho mecânico, ele fica aqui o disco girando bem rápido e essa agulha ele vai procurando as informações em uma velocidade bastante considerável justamente para poder entregar a informação para você. Já esse HD aqui é um HD um pouquinho mais caro, dependendo do armazenamento, do tamanho, mas é um HD elétrico, é um SSD. É um HD elétrico, então ele é muito mais rápido, consequentemente é um pouco mais caro, beleza? Próxima, memória RAM. Então lembra também disso aqui, ó, memória de acesso aleatório. Então a memória de trabalho, memória de leitura e gravação. E também é uma memória temporária, que armazena os dados durante a execução de um programa. E olha o detalhe aqui, ó, deixa eu até marcar aqui. Olha o detalhe, é uma memória volátil, ou seja, é uma memória em que quando é desligado o computador, quando o computador é desligado, todas as informações que estavam na memória, armazenado aqui na memória, elas são o quê? Apagadas. Ela zera. Então, é uma memória de leitura e gravação. Para que um programa, por exemplo, para que você, sei lá, ligue o computador, depois que ele está funcionando, você abrir o YouTube, por exemplo, antes de você abrir, a informação que você pediu através do mouse, através do teclado, ele vai ficar gravado em uma partezinha da memória aqui, ó. Não dá para a gente detalhar muito, mas vai ficar gravado aqui, armazenado no momento que você está usando. Então, é uma memória de leitura e gravação. Então, e também lembrando que é uma memória temporária. Desligou o computador, acabou, volta do zero. Então, quando diz assim, minha memória está cheia, a memória do computador está cheia, pode ser realmente que o seu computador tenha pouca memória e precise de mais memória para poder trabalhar, ou possa ser que seja apenas o HD também que está cheio. Então, lembra dessa aqui, ó, a memória volátil. Desligou, faltou energia, tudo que estava ali em processo é perdido ou é apagado. Temos aqui também a memória ROM, que é uma memória agora um pouco de uma memória um pouco diferente que eu vou mostrar aqui para vocês. É um chip. Normalmente esse chip ele já vem acoplado na placa-mãe do notebook, do smartphone, do computador, seja ele qual for. É uma memória gravada de fábrica, já vem gravado com algumas informações dentro. É um chip também, é um chip e não pode ter o seu conteúdo apagado pelo usuário e permite apenas leitura. Então aqui nós não podemos, não temos permissão de gravar nada, já vem gravado de fábrica. O computador nós fazemos apenas a leitura. Então é responsável pelas informações básicas para que seu computador possa ser inicializado. É uma memória não volátil, ou seja, desligou o computador, quando o computador é desligado, quando você liga ele novamente, as informações estão aqui armazenadas do mesmo jeito, não apaga. Ao contrário, por exemplo, dessa memória aqui, tudo que você quando você desliga o computador, falta energia por algum motivo, então tudo é apagado, é volátil. Já aqui não, aqui fica armazenado e vem de fábrica. Então são algumas informações, por exemplo, eu não vou entrar em detalhe, mas por exemplo, a inicialização do computador, o boot, a sequência de boot, algumas informações que é feita assim que liga o computador que nós não percebemos, mas está tudo gravado aqui dentro para que o computador inicie e funcione, beleza? Terceira pergunta. Quais são os cuidados básicos que devemos ter ao manusear um CD, DVD, pendrivers e HD externo? Estão aqui eles. Qual o cuidado que eu tenho que ter ao manusear um CD, um DVD, um pendrive, um HD externo? Que um HD externo nada mais é do que um pendrive um pouco gigante, com uma capacidade de armazenamento bem maior, apesar de que tem uns pendrives também com armazenamento bem similar. Então, para CDs e DVDs, é claro que vocês sabem que nós não devemos tocar no outro lado do DVD, né, na parte brilhante lá, porque ali fica marcada, podemos arranhar
Então aquilo ali vai dificultar a leitura desse arquivo quando estiver lá, por exemplo, no leitor de DVD, no drive, também no dispositivo de leitura do seu computador. Então esse é o cuidado, sempre armazenar direitinho, com a sua capinha individual. Esse é um dos cuidados que tem que ter, vocês vão colocar outros cuidados que é necessário. Pendrive e HD externo tem um cuidado que é bastante deixado de lado, que é o seguinte: quando você conecta aqui o pendrive, quando você conecta aqui o pendrive no seu computador, na entrada USB lá do teu computador, e você está usando e terminou de usar, tanto o pendrive como o HD externo, normalmente assim que termina, o que é que acontece? Nós ou algumas pessoas vão e puxam o pendrive sem ejetar com segurança. Então tem que sempre lembrar de ejetar, de tirar o pendrive primeiro com segurança. Por quê? Aqui, quando o pendrive e o HD externo está conectado ao computador, está passando aqui, ó, indo e vindo energia. É uma pequena energia que não dá nenhum choque, mas que ao você tirar esse pendrive de uma forma brusca, vai cortar essa energia e pode danificar o pendrive, o corte de energia de forma inesperada. Então tem que ter bastante esse cuidado e tanto o pendrive como o HD externo, principalmente o HD externo, se ele for mecânico, ter o cuidado de não estar batendo, não deixar ficar balançando na bolsa se está levando para a escola, para a faculdade, porque normalmente em alguns HDs desse aqui, externo, o HD também é mecânico, tem aquela agulhazinha. Então se você fica mexendo ou ficar batendo nele, pode danificar muito fácil o HD externo. Próxima. Apresentar ao examinador, ao seu líder, como proteger seu computador contra a sujeira. Então você vai apresentar, você vai colocar lá na prova, você vai apresentar também o seu examinador, o seu líder, o seu conselheiro, o seu diretor, como proteger o seu computador contra a sujeira. É claro que tem várias coisas que você pode fazer aqui para proteger, né? Primeiro, colocar aquela capinha antes de dormir, deixar lá ele protegido, manter ele no local também seco, sem muita poeira, sempre estar passando um panozinho aqui úmido, limpando a tela, limpando os teclados, principalmente o teclado também, que junta muita. Normalmente a gente às vezes até come na frente do computador, lancha, então cai aquilo no teclado e acaba depois danificando, né? Limpar também o computador por fora e por dentro só limpar só se você tiver uma pessoa que seja altamente responsável, um técnico responsável para poder fazer essa limpeza interior. Então tenha cuidado se você não sabe como manusear, não sabe como abrir, não sabe como mexer, em que tipo de ferramenta usar, então não mexa. Chame uma pessoa especializada, ok? Agora também tem que apresentar o seu examinador o que é uma manutenção preventiva no computador. Como o próprio nome diz, é uma manutenção de prevenção, né? É aquela manutenção que é feita normalmente, depende, é muito relativo, mas de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. É muito relativo, depende muito do uso do computador, do local que o computador está sendo usado. Então, aquela manutenção que é feita por um técnico especialista para que possa fazer toda essa limpeza interna, limpeza de peça. Tem produtos que são específicos para usar. A limpeza também do software, né? Nós estamos vendo aqui o hardware, lembra que nós podemos tocar, mas também tem a parte do software que está dentro do sistema, a parte que nós não conseguimos tocar, que também precisa de limpeza, né? De contra vírus, contra os malwares. Então sempre tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento suficiente. Não basta ser apenas um curioso, viu na internet. Tem que ser uma pessoa responsável, um técnico da área responsável. Saber ligar e desligar um computador de forma correta parece até uma pergunta tão besta, mas acontece bastante. Muitas pessoas, desde pessoas mais novas até pessoas mais velhas, sei lá, acabou o horário da aula, acabou, vou ter que sair. Então o que acontece? Vai lá às vezes no estabilizador e desliga de uma vez, desliga tudo. Ou então, dependendo do sistema operacional, se você fizer isso desligar lá no estabilizador tudo de uma vez, pode danificar o sistema. Danificar o sistema. Lembra que o HD tem um disco aqui dentro, ó, que está rodando bem rápido. Tem uma agulhazinha aqui, ó, procurando as informações. Então, quando você desliga
computador de uma forma inesperada, esse aqui pode danificar o seu HD, o seu sistema operacional. Então, quando você vai ligar ele novamente, não liga, tá? Às vezes está faltando algum arquivo porque foi corrompido nesse processo de desligamento errado. Então, tem todo um processo, né? Primeiro, vai lá, salva os documentos que estão, se você estiver usando algum documento, fecha tudo que está nos navegadores, vai lá no menu iniciarzinho, que normalmente é aqui no canto embaixo, vai lá no menu iniciar, clica lá e manda desligar. Depois que tudo estiver desligado, aí você vai lá no estabilizador e desliga o estabilizador, ok? Agora, o que são periféricos? O que são periféricos? Periféricos são aparelhos ou placas de expansão que enviam ou recebem informações do computador. Na informática, o termo periférico aplica-se a qualquer equipamento ou acessório que seja ligado à CPU, a unidade central de processamento. Uma observação, normalmente algumas pessoas dizem assim, vou levar o meu CPU para um concerto, vou levar o meu CPU para uma manutenção. E lembrando que a CPU é a unidade central de processamento, é o processador. Então você não leva apenas o processador para fazer uma manutenção, você leva o computador todo, você leva o gabinete todo, você leva o notebook, ok? Ou no sentido mais amplo ao computador. Então, todo equipamento ou acessório que nós conectamos ao computador, à central de processamento, é um periférico. Nós iremos ver alguns aqui, vou tentar passar de uma forma rápida para vocês ficarem inteirados aí e na prova poderem responder. Aqui, os periféricos eles são divididos de periférico de entrada, periférico de saída e periférico de entrada e saída, que fazem as duas funções. Temos aqui apenas de entrada, teclado, normalmente o teclado ele manda informação para dentro do computador, né? Você digita, ele manda para dentro do computador. Temos aqui também o mouse convencional, que é esse. Temos aqui também o trackball, que é um mouse específico. Tem o touchpad, que aqui é muito usado nos notebooks também, né? Para o próximo aqui, periférico de entrada também tem um scanner, apenas scanner, tá? Scanner, você coloca aqui um documento, ele vai escanear, vai digitalizar e vai enviar para dentro do computador aquilo que foi feito. Mesa digitalizadora, que é muito usado também pelos design gráficos para suas animações, suas criações. Webcam também manda informações para dentro do computador. Microfone também é outro dispositivo de entrada. Temos agora aqui alguns dispositivos de saída. Temos aqui a impressora. Olha só a ideia, preste atenção. Aqui é apenas uma impressora. Aqui faz apenas impressões, certo? Não digitaliza, como aquele scanner lá, não faz o escaneamento e também não tira xerox. É apenas impressora, apenas imprime, ok? Temos também aqui o monitor. Temos o plotter, que é uma impressora um pouco mais gigante, que é usada nas gráficas para fazer impressões naqueles materiais gigantes para outdoor, para banners. Temos aqui também uma placa de vídeo bastante usada aí pelos gamers, né? A galera que gosta de jogos, uma placa de vídeo, então manda informações, são periféricos de saída, manda informações do computador para fora do computador, ok? Tem aqui também o monitor, né? O clássico, tá mostrando aí na sua tela as informações que saem do computador. Aí temos também alguns aqui agora, os dois, periféricos que são de entrada e de saída ao mesmo tempo. Uma impressora multifuncional, o próprio nome já diz, né? Imprime, escaneia, manda fax, tira cópia, então ela tem várias funções em apenas um equipamento. Temos aqui também um modem, que é um equipamento que possivelmente vocês não conheçam. É um modem, esse equipamento aqui é que normalmente vem de fora lá da operadora de vocês a internet, entra aqui no modem. Então aqui dentro é feito um processo de codificação, decodificação e sai aqui para o computador que nós usamos na casa, certo? Ou para o roteador distribuir via Wi-Fi. Então tem um modem, tem um monitor também touchscreen, é um monitor que você tocando aqui na tela com o dedo ou com a caneta específica, você interage, então ele manda informação para dentro do computador, assim como também sai informação para o usuário. Placa de rede também talvez não seja bastante conhecida por alguns, mas a placa de rede é aqui onde o cabozinho da internet é conectado. Esse cabo aqui
é conectado através de um conector RJ45 e é por aqui que entra as informações, como também sai informações. Então entra e sai, full duplex, né? Entra e sai informações ao mesmo tempo. Então aqui são os periféricos de entrada e saída. Então lembrando que são periféricos apenas de entrada, periféricos apenas de saída e entrada e saída ao mesmo tempo. Façam as anotações aí. E por último, se eu não me engano, dê 4 exemplos de periférico. Esse aqui é um item prático que vai estar lá na, na prova de vocês. Esses periféricos vocês podem colocar os que vocês quiserem ou de acordo com o que for pedido na prova. Os periféricos vocês já viram, tá nos slides anteriores, vocês podem voltar. Então essa pergunta e a primeira são itens práticos, beleza? Então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. Entre em contato aí com as redes sociais do clube, interaja. E se você quiser nos mandar aí os seus trabalhos para que possam ser corrigidos, vocês podem me mandar aqui nesse link aqui, ó, vocês podem digitar aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, vocês podem clicar e vocês vão entrar em contato diretamente com as minhas redes sociais, ok? Então que Deus abençoe e até mais, tchau, tchau.